Boa noite, queridos. Que privilégio estar aqui com vocês nesse tempo de festa, de celebração. 15 anos que Deus tem usado esta igreja, usado esta liderança para abençoar a nossa cidade e a vida de vocês. É uma grande satisfação, porque eu creio que uma grande colheita está para acontecer. E Deus quer nos preparar para algo novo. Eu comecei a pregar muito cedo e eu lembro que quando eu fui pregar, logo no começo num congresso de jovens, uma moça no final do culto veio me procurar e falar: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou: não, quando eu vi você com essa cara de menino, de camiseta, pensei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas daí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse: e olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. De fato, hoje eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração e para esta igreja em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo. Estenda suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor, pelo convite. Que alegria, que satisfação estar aqui. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje se encontra em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quero declarar mais uma vez: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa palavra Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus tem algo novo para fazer nos nossos dias. Eu de verdade acredito que Deus está preparando a terra. Essa pandemia, tudo que está acontecendo tem a ver com Deus chacoalhando a terra, chamando a nossa atenção. Ele está preparando todas as coisas, e uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Preparem-se. Amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Eu creio assim. E a palavra santificar aqui, ela significa consagrar, preparar. E eu creio que é isso que precisamos fazer neste tempo. Alguns meses atrás eu fui convidado para pregar no Corpo de Bombeiros. Um oficial ali do Corpo de Bombeiros tinha se suicidado, se enforcou. E o coronel me chamou, falou: pastor, a gente precisa de uma palavra de ânimo para a tropa. Estava começando a pandemia, eu fui lá ministrar, e foi interessante porque, como não podia ter aglomeração, estava bem no comecinho, eles ouviram a palavra da janela, os bombeiros, e me colocaram numa escada assim, aquela escada do bombeiro, e eu preguei do caminhão de bombeiros. Mas foi interessante porque aquela manhã, quando eu acordei, algo diferente aconteceu. Sabe quando toca o despertador e você não acorda e começa a sonhar com o alarme? Isso aconteceu comigo. Eu tinha programado o alarme e de repente começa a tocar. E foi muito interessante porque naquele momento que eu estava ainda dormindo e ouvindo o alarme, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: diga para eles
que quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. Foi isso que eu ouvi. E aquela voz de novo, diga para eles que quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. Minha esposa me chacoalhou e eu acordei. Eu entendi que essa era a palavra para ministrar no corpo de bombeiros. Quando cheguei ali, falei para o coronel, me explica, como é que vocês se preparam quando toca o alarme de incêndio? E ele falou, pastor, nós temos 2 minutos e meio para sair com o caminhão. O bombeiro, ele dorme fardado, ele dorme preparado, a mochila fica pronta, encostada no caminhão. Quando o alarme toca, todos saem correndo. Nós descemos o caminhão e em 2 minutos e meio precisamos estar na rua, porque segundos custam vidas. Aquela tarde, naquele guindaste, eu falei para aqueles bombeiros, preparem-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. O alarme vai tocar, a trombeta vai soar, vocês precisam estar prontos. Quando terminei a mensagem aquele dia, vi os moços colocando as mãos para fora, pedindo, eu quero Jesus. O rapaz que subiu comigo no guindaste, começou a chorar no meio da mensagem. Ele olhou para mim e disse, pastor, não era para eu vir servir hoje. Houve uma troca de escala, mas Deus queria que eu estivesse aqui. Eu quero estar pronto. Eu orei com aquele moço, era alto lugar. E naquele dia Deus nos visitou. Hoje eu vim dizer para vocês, vocês precisam estar prontos. Precisam estar preparados para receberem a bênção de Deus. Vocês precisam estar prontos. Vocês precisam estar preparados, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Preparem-se. Preparem-se. Precisamos estar prontos. Eu creio que Deus vai alargar as tendas dessa igreja. Deus vai mandar pessoas. Pessoas vão bater a porta, vão chegar sem serem convidadas. A terra está clamando. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Você precisa estar preparado. Nós começamos uma campanha de jejum e oração ali na igreja. Eu sou da igreja batista, mas Deus está fazendo algo novo. 21 dias. Me perguntaram, pastor, por que você está convidando a igreja para orar? Eu falei, queridos, eu creio que algo vai acontecer. Algo está para acontecer. E nós precisamos estar preparados. Começamos uma campanha de oração esse ano por conta da minha mãe. Quero agradecer. Eu sei que vocês oraram pela minha mãe. Foi fazer um tratamento nos Estados Unidos. E começamos um movimento de oração há 230 dias atrás. Na internet, às 6 horas da manhã. Era para durar uma semana. Mas depois de uma semana, tinham 700 pessoas acordando às 6 horas da manhã para orar, todos os dias. E eu falei para minha esposa, nós não podemos parar com isso. Eu falei, eu vou orar até eles voltarem de viagem. E depois de 2 meses, os meus pais voltaram de viagem, mas eram mais de 1000 pessoas orando, todos os dias às 6 horas da manhã. Eu falei, Sil, não podemos parar, pelo menos até a pandemia passar. E continuamos. E faz 230 dias que oramos de forma ininterrupta, todos os dias às 6 horas da manhã. Hoje eram 2.500 pessoas orando. Mais de 3.000 pessoas estão no propósito de jejum e oração. E milagres estão acontecendo. Essa semana recebi uma ligação de uma senhora, de uma família muito tradicional aqui da cidade. Eu tive o privilégio de viajar com essa família. Alguns anos atrás nós fomos para Israel. Mas ela não acredita na mesma fé, não acredita em Jesus da maneira como acreditamos. No meio dessa pandemia, essa senhora ficou doente. E ela,
me mandou uma mensagem, recebi um recado de alguém da família que frequenta a igreja. Estávamos orando na live, orando por ela. E ela manda um áudio chorando. Determinado dia, ela acorda de madrugada. E Jesus estava dentro do seu quarto. Ele senta do lado dela. Passa um unguento nas suas costas. Ela estava na iminência de ir para a UTI, mas no outro dia acorda melhor. Eu tive o privilégio de falar para ela: Jesus está vivo, Ele foi te visitar. Quando a igreja ora, quando o povo se santifica, se prepara, coisas tremendas de Deus acontecem. Preparem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Uma grande colheita está para acontecer. Eu quero estar pronto, preparado. Quantos querem estar preparados? Aleluia. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e entender como o povo se preparou neste tempo, diante do chamado de Josué. Como Josué se preparou para as maravilhas de Deus. Preparem-se para um futuro melhor em nome de Jesus. Primeira lição: atitude. Precisamos ter atitude. Quando Josué chega na terra prometida, o que logo ele se depara é com um grande obstáculo. Cruzar o Rio Jordão era um grande obstáculo. Passar por aquele rio com milhares de pessoas, animais, aquilo ia demorar muito. Mas é interessante porque, diante do obstáculo, do desafio, da crise, Josué, ele toma atitude. Ele lidera o povo, acorda de madrugada, reúne os líderes estratégicos, chama os sacerdotes, mobiliza e motiva o povo. E eu creio que, diante do que estamos passando, diante desta crise, precisamos ter atitude. Precisamos, sim, tomar a iniciativa, fazer algo. É interessante, na Bíblia, quando Davi, ele chega no acampamento onde estão ali os exércitos do povo de Israel e os exércitos dos filisteus. E Golias está intimidando a todos e ninguém tem coragem de fazer nada. Ele toma atitude, ele fala, pergunta, vai diante do rei, se dispõe, ele faz algo. Eu creio que este é um tempo onde nós precisamos tomar atitude. Precisamos ir para cima da crise. Precisamos sim ir para cima do problema. Precisamos sim confiar em Deus e nos lançar. Você precisa tomar atitude, fazer algo. Eu fiquei impactado com um testemunho que eu ouvi de um empresário. Ele tinha uma escola que ia muito bem, tudo em ordem, presencial, todos os cursos, os treinamentos que eles faziam. E de repente vem a crise, ele falou: pastor, em 72 horas, nós montamos uma estratégia, trabalhamos, lançamos todo o curso online. Eu fiquei me perguntando, olha, o que vai acontecer? E Deus foi dando direção. Pegamos o melhor curso que tínhamos, lançamos de forma gratuita na internet. A nossa expectativa era ter 50 mil pessoas fazendo o curso gratuitamente. Para nossa surpresa, 500 mil pessoas começaram a participar. Depois Deus deu direção e então fizemos por um preço muito em conta. Fizemos uma publicidade para aqueles 500 mil. E pastor, estava no começo da crise. E eu tinha faturado em um único dia o meu faturamento do ano passado inteiro. Diante da crise, precisamos tomar atitude. Quando a crise chegou, eu lembro, meu pai estava viajando e eu cuidando da igreja. Falei, misericórdia. E nós tivemos uma reunião estratégica. E eu lembro daquela reunião. Falei, eu preciso fazer algo. E decidimos, nós não vamos parar nada.
Fizemos uma reunião estratégica com a liderança que eu tinha, pensando como que nós poderíamos alcançar as pessoas nesse tempo. E montamos um funil de vidas na internet. Uma série de vídeos que lançávamos com testemunhos, com palavras de fé, de incentivo. E as pessoas que quisessem, podiam ali aceitar a Jesus, se cadastrar para um estudo da palavra. E começamos a ensinar a Bíblia de forma online. Hoje, mais de 1000 pessoas estão sendo preparadas para o batismo. Porque aceitaram a Jesus durante esse tempo, estão sendo discipuladas pela internet. Começamos um trabalho com empresários. Eu lembro de uma reunião, cheguei, meu pai já tinha voltado, eu falei, pai, os empresários estão perdendo tudo. Tem gente angustiada, nós precisamos fazer algo. Ele disse, Deus colocou no teu coração, faz alguma coisa. Falei, tá bom. Eu liguei para a moça do marketing lá da igreja, falei, querida, preciso criar algo aqui para a gente levantar os empresários. Ela falou, pastor, esse nome é bom, levanta. E criamos um projeto com empresários para levantar os pequenos, ensinando eles a tomarem atitudes na hora da crise. Hoje 300 empresários estão sendo discipulados por empresários lá da igreja bem-sucedidos. E começou um movimento de generosidade na igreja. Os que têm estão dando para os que não têm. Deus está levantando as pessoas. Pessoas que tinham perdido o emprego começaram a ter iniciativa, tomaram atitude. Um rapaz foi vender pipa no parque. Começou, primeiro mês, vendeu R$1.000 de pipa. Os empresários souberam da história, colocaram dinheiro no negócio. E esse rapaz está sendo sustentado pelo poder de Deus. Uma fila de gente começou a cortar cabelo. Os irmãos da igreja começaram a vir, os cabeleireiros, e nós começamos a cortar cabelos com os nossos cabeleireiros. Começamos a cuidar uns dos outros. Deus tem feito maravilhas. Os negócios estão crescendo, porque resolvemos fazer algo neste tempo. Falamos, é tempo de entrar nos hospitais. Começamos um projeto, cuidando dos profissionais de saúde. Hoje mais de 100 médicos estão sendo discipulados. Gente, Deus está fazendo algo novo. Você está num tempo de crise? Tome atitude. Deus levantou essa igreja para ser farol de salvação. As pessoas vão chegar. Tomem atitude. Tomem atitude. Josué fez alguma coisa. Segunda lição, você quer se preparar para as maravilhas de Deus? Direção do alto. É interessante porque o desconhecido nos atemoriza. Com esse mesmo coronel do corpo de bombeiros, ele falou, pastor, esses dias teve uma queimada numa floresta. A gente ficou tão feliz, porque lidar com o fogo na floresta a gente sabe, mas com a pandemia não, isso gera temor, o novo nos atemoriza. E sabe, o povo de Israel estava diante do novo. Eles estavam acostumados com os desafios do deserto. Eles já tinham visto Deus fazer pão cair do céu, água fluir da rocha. Eles tinham visto Deus fazendo com que as roupas durassem. Eles estavam acostumados com os desafios do deserto, mas não com os desafios da terra prometida. E por isso, quando o novo se apresenta, e não sabemos como lidar, o que fazer, como orientar, qual é o próximo passo, o que dizer, precisamos buscar direção do alto. É por isso que Josué reúne o povo e ele vai dizer, sigam a arca, porque vocês não conhecem o caminho. A arca da aliança representava a presença manifesta no meio do povo. Ela era tão sagrada, ninguém podia encostar nela. Quando Uzá encostou na arca, foi fulminado. Eles tinham que manter distância, porque ela representava a presença do Senhor. Como a nuvem guiava no deserto, agora a arca que eles deveriam seguir, que mostraria os caminhos, as direções que precisavam ser tomadas neste tempo. Sabe, diante do novo, se fala tanto de um novo normal, diante daquilo que se
aparece, que diante daquilo que aparece diante de nós e que não sabemos lidar, precisamos buscar a direção de Deus. Segue a arca, segue a nuvem, busca o Senhor. Eu creio que Deus fala. Quantos creem nisso? Deus fala. Eu tenho experiências tão lindas que me ensinaram a buscar a direção de Deus em todo o tempo. Alguns anos atrás, eu recém-casado, eu lembro que casa de recém-casado falta quase tudo ou tem quase nada, né? A sala não tinha nenhum móvel, estava vazia e era o meu lugar de oração. E eu lembro que um jovem da igreja, que eu havia discipulado 1 ano e meio, ele era dependente do crack, que eu estava acompanhando, veio de uma família abastada, dono de joalherias na cidade, e eu estava acompanhando aquele moço, mas depois de 1 ano e meio ele teve uma recaída. E durante semanas a família procurou, a namorada, todo mundo, os amigos foram atrás, ninguém achava aquele rapaz. E eu lembro que foram passando os dias, eles foram nas praças, os lugares que ele frequentava, olhavam debaixo das marquises, os lugares onde ele estava normalmente, ninguém encontrava. Aquele dia eu fui fazer minha devocional de madrugada. A minha esposa já estava deitada na cama e eu gosto de tocar o teclado. E comecei a tocar o teclado ali e falar com Deus. Eu não estava orando pelo Samuel, eu não estava orando por aquela situação, eu estava tendo meu tempo com o Senhor. Mas quando, de repente, no meio da adoração, eu parei para orar, o Espírito falou para mim: vai atrás, eu vou te mostrar onde esse jovem está. Era de madrugada, eu saí, fui até o quarto da minha esposa, falei: linda, eu vou dar uma volta, já venho. Ela olhou para mim, recém-casado, falou: você vai atrás do Samuel? Eu falei: vou. Ela falou: eu vou ficar aqui orando, pode ir. Mas se cuida. Eu falei: não, tranquilo. Desci, entrei no carro, na garagem, e eu lembro que eu falei: Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Mas uma voz no meu coração disse: pega Vicente Machado. Eu falei: tá bom, Senhor. Peguei o carro, fui até a Vicente Machado. Fui até o final da rua. Quando eu cheguei lá, uma praça, Deus falou: pode parar o carro que ele está aqui. Parei o carro, desci, pus o pé na praça. Eu não procurei aquele moço, ele veio na minha direção e me abraçou. Ele falou: pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, rapaz? Eu estava aqui num hotel aqui perto, e eu ouvi a tua voz me chamando. Eu desci, não tinha ninguém embaixo, então eu vim para a praça. Eu falei: Samuel, não era eu que estava te chamando, mas o Espírito de Deus que veio te buscar. Volta para casa, querido. Aquele dia cheguei de madrugada, bati na porta daquela senhora, mãe de Samuel. Ela abre a porta e diz: o que aconteceu? Existe um Deus que é todo poderoso, e quando buscamos de todo o coração, Ele tem prazer em revelar a sua vontade a nós. Diante do novo, sabe o que fazemos? Procuramos a direção que vem da parte do Senhor. Ele fala, Ele mostra o que devemos fazer, Ele revela caminhos. Você não está perdido, irmão, segue a arca. Você está no deserto, segue a nuvem. A nuvem é muito interessante dentro do contexto da casa de Israel. A nuvem, Shekinah, nuvem sobre. É interessante que ao mesmo tempo que ela representava a direção, ela também protegia o povo. Você ser dirigido pela nuvem, aí você entende quando a palavra de Deus diz: e a sombra do Onipotente descansará. Nuvem
sobre durante o dia. Mas à noite, no deserto, quem já foi, já viajou, sabe que é frio. A nuvem se transformava em nuvem de fogo. Porque o Senhor não apenas dirige, Ele protege. Mas a nuvem também descia na tenda do encontro, quando Moisés ia procurar ao Senhor. Quando Deus estava na iminência de ir embora, Moisés fala para o povo: nós precisamos nos acertar com Deus. E ele constrói uma tenda chamada tenda do encontro. E quando ele vai para aquele lugar todos os dias, cada um da casa do povo de Israel vai para a porta e fica olhando. E quando a nuvem desce na tenda, eles começam a celebrar, a adorar. Sabe por quê? Apesar dos bezerros de ouro, Deus não tinha ido embora. Ele ainda estava lá. Josué não saía do lado. Quando Deus se agrada de Moisés e diz que vai ficar, ele fala: nós não queremos um anjo, nós queremos a nuvem. Deus fala para ele: sobe a montanha. Quando ele sobe a montanha, Deus vem com toda a sua glória. A sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem escreveu esse salmo, muitos comentaristas dizem que foi Moisés. Ele está se referindo a essa experiência, quando ele está entre as rochas, e apenas a sombra de Deus passa. Ele só vê a sombra, mas ele volta com o rosto brilhando, porque a revelação de Deus chegou no alto da montanha. Aí vem as tábuas, aí vem a lei, aí vem a direção. Ele é a nuvem, Ele é a arca, Ele é que dirige, Ele é que traz glória. A crise chegou, mas a nuvem não foi embora. A crise chegou, mas Ele continua nos dirigindo. Você está diante do novo. Segue a nuvem, segue a arca, e a sombra do onipotente você descansará. Aleluia. Terceira lição: precisamos ter fé. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus fala assim para Josué. Fico imaginando ele diante do rio. O que eu faço? Vai passar pelo meio. Mas, Senhor... E aí a resposta de Deus: serei contigo como fui com o meu servo Moisés. Sabe, quando nos deparamos com desafios, com tempos como este, precisamos ter fé para seguir o caminho de Deus, mas precisamos lembrar do que Deus fez. A fé, muitas vezes, ela surge no nosso coração quando recordamos. Josué podia lembrar quando o povo passou no meio do mar. Ele podia lembrar das experiências. Deus estava falando: olha, serei contigo como fui com Moisés. Lembra. E um dos privilégios de andar com Deus é poder lembrar. Trazer à memória aquilo que traz esperança. Vocês estão fazendo 15 anos. E eu entrei ali. Quando eu biquei o carro, falei: que bênção. Quanto Deus já fez. Que igreja linda. Às vezes as pessoas passam na frente da nossa igreja e não sabem como as coisas começaram. A nossa igreja foi plantada há 106 anos atrás, a PIB, por um sapateiro que veio do Nordeste, desafiado por uma obra missionária, plantar igrejas no litoral paranaense. Assim como o pastor de vocês, que é plantador de igrejas, começou assim. 106 anos atrás,
na casa desse sapateiro que só para Curitiba se sustentava consertando sapatos. Ele faz a primeira reunião, tem a ata lá, 10 pessoas. Ia fundar a primeira igreja batista de Curitiba na casa de um sapateiro. Passam os anos, a gente constrói um templo que ficava ali no Westfalia, eu nem era daqui de Curitiba. Vem uma peste de cupins e o templo fica condenado. Os jovens da igreja começam a procurar um terreno, um lugar novo para construir uma nova igreja. Vão para uma feira e conhecem a dona Maria Matarazzo. Ela fica sabendo da história e fala: por que vocês não compram o meu terreno? Ficava na Avenida Batel. Custava na época 24 milhões de cruzeiros. A igreja arrecadava nem 100 mil por mês. Ela falou: já que é para a igreja, a gente faz por 8 milhões. Eles voltam animados, fazem uma série de contas, erram na conta. E lançam um desafio para a igreja. Uma peste de cupins e é uma conta errada. Fazem campanhas, irmãos, dão o salário inteiro do mês. Sabe quanto que eles arrecadam? 1 milhão. A maior cara de pau vão lá falar com a senhora. Como é que a gente faz? 1 milhão. Ela fala: olha, se vocês arrecadarem 3, eu dou os outros 5 de presente. Eles voltam animados, mais uma campanha, 2 meses, conseguem mais 1 milhão. Não tinha como, iam perder o negócio. No último dia, quando eles estavam saindo embarcando para viajar, para falar com a senhora em São Paulo, uma pessoa que nem era crente, fica sabendo do movimento e faz uma oferta do outro 1 milhão. Hoje nós estamos num local privilegiado na cidade. Sabe por quê? Por causa de uma peste de cupins e por causa de uma conta errada. Aleluia! Não reclame da crise. A pergunta que eu tenho hoje é: aonde Deus quer nos levar? Creia! Confie. Uma peste chegou. Deus está chacoalhando o mundo, a terra está gemendo. Mas eu tenho certeza que a glória de Deus vai chegar nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer. Deus vai varrer a terra de norte a sul, leste a oeste. O Brasil vai ser chacoalhado pelo poder de Deus. Na nossa geração, vamos poder dizer que esse país se tornou um país evangélico, mais de 50% da população. Nos próximos anos, você vai ver, isto vai acontecer. Deus está preparando uma grande colheita. Não reclame, creia, a crise veio, o obstáculo chegou. Nós vamos ver a água se abrindo, nós vamos ver os milagres. Quando Josué chega diante da muralha, como passar por aquilo? Ele sai para caminhar e eu creio orar. Ele então vê um homem com a espada desembainhada nua, no pé da muralha, e ele pergunta: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E o homem no pé da muralha diz: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo e acabo de chegar. Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. As muralhas caem por terra. Deus está preparando a terra, sensibilizando o coração das pessoas. Um grande avivamento vai começar a acontecer no Brasil nos próximos dias. Prepare-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Preparem-se. O pastor falou da arena. Eu lembro certinho, o dia que eu subi as escadas, nós queríamos fazer um culto numa tenda para 5.000 jovens. E o rapaz que estava me mostrando o lugar falou: pastor, você não quer conhecer o gramado, campo de futebol? Eu falei: claro que quero, sou atleticano.
Ele me levou ali no vestiário. Quando eu estava ali, ele falou: pastor, espera aí que eu vou colocar o som da torcida. Daqui a pouco começa aquele barulho assim, ó, de multidão. Ô pastor, pode subir. E eu fui subindo as escadas. Quando eu pus o pé no gramado, eu vi aquele lugar completamente lotado. Fui para debaixo da trave e falei: Senhor, nós não temos dinheiro. Não sei se tem esta agenda, se o Atlético vai liberar, mas se isso está na sua agenda, faz acontecer. Final de fevereiro isso. O evento era em julho. Em maio, o Atlético resolve assinar, nos dá a oportunidade de assinar um contrato. Eu lembro certinho. Íamos nos comprometer com quase R$1 milhão. E eu estava orando. Falei: Deus, me dá uma palavra. Eu não quero entrar numa furada. Eu lembro que naquele dia, orando de noite, eu abri o livrinho devocional que eu tinha, e o título era Chuva de Pão, e falava do maná, que Deus ia derramar todo o recurso necessário. Eu lembro que eu fechei o livrinho e falei: Deus, eu sei, mas eu preciso de algo mais. Me dá um sinal, me dá algo. E eu só senti, não me pergunte como, mas uma convicção no meu coração. Se vocês fecharem o contrato amanhã, essa semana vai entrar R$100 mil para o projeto e vai ser um sinal do que você precisa. Falei: que doideira. No outro dia fomos lá, fechamos o contrato. Quando eu estou voltando para casa, um empresário me liga: Michel, fiquei sabendo do projeto que vocês vão fazer na arena, eu quero ofertar R$70 mil para o projeto. Eu falei, desliguei o telefone e falei: aleluia, glória a Deus. Falei: Senhor, mas falta 30. O Senhor disse 100. Fui pregar no sábado à noite, contei a história para a igreja do que estava acontecendo. Quando eu estou saindo de carro, recebo uma ligação do mesmo empresário. Falou: Michel, Deus tinha mandado eu dar 100 mil para o projeto. Mas eu falei com o financeiro da empresa, ele mandou dar 70. Mas se Deus falou 100 para você e falou 100 para mim, eu quero inteirar os outros 30. Passou 15 minutos, recebo outra ligação, mais 15 mil. Mais 15 minutos, mais 10 mil. Era a primeira semana, não tínhamos vendido nenhum ingresso, já tínhamos mais de R$150 mil. Nós pagamos a conta, sobrou recursos. Pudemos investir em projetos sociais, porque Deus, quando Ele manda, quando Ele dá direção, quando acreditamos na palavra e nos lançamos, Deus faz maravilhas acontecerem. Eu quero te desafiar a crer. Hoje eu entrei aqui olhando essa igreja com os olhos da fé. Vai faltar lugar em poucos dias. Deus vai alargar as tendas, Deus vai estender as mãos. Eu queria te convidar a olhar para esta igreja os próximos anos com os olhos da fé. O que Deus vai fazer? Deus está levantando um grande farol nesta cidade. Ele é o pão da vida. Pessoas famintas vão chegar dia após dia neste lugar e serão abastecidas, serão saciadas, porque Ele é o pão da vida e neste lugar existe alimento. Quem beber desta água jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O mover do Espírito vai tomar este lugar. Pessoas serão cheias do Espírito Santo, autorizadas, equipadas. O poder de Deus vai cair hoje aqui. Ele está neste lugar. Creia! Ele é o Verbo encarnado. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quem pode contra o nosso Deus? Ele começou a obra e é fiel para completá-la. Creia! Creia. Eles se organizam, se santificam, oram, jejum, e chega o dia.
Os sacerdotes pegam a arca da aliança, e se dirigem à direção do rio, conforme Josué tinha orientado. Eles começam a andar, a caminhar. E então o povo todo olhando, esperando o que ia acontecer. E de repente, quando os sacerdotes põem o pé na água, sabe o que acontece? Aparentemente nada. A Bíblia diz, se você ler o texto, que Deus interrompe o curso do rio numa cidade distante. O Rio Jordão, ele corre entre ribanceiras. O que provavelmente aconteceu é que uma ribanceira caiu pelo poder de Deus e as águas se amontoaram lá longe. Mas eu fico imaginando aqueles sacerdotes. Eles põem o pé na água. E o que fazer? Fico imaginando um falando para o outro, e agora? Continua. E eles vão metendo o pé no lodo, com dificuldade. A Bíblia diz que eles andam até o meio do rio. Mas enquanto caminhavam, as águas vão baixando. O povo vem a pé enxuto e vê a glória do Senhor. Última lição, persevera. Não para, continua andando, mete o pé no lodo, vai com dificuldade até o meio do rio, mas não para em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus. Esses dias me perguntaram, você não vai parar, pastor? Até quando esse movimento de oração? Eu não vou parar. Eu vou até o meio do rio. Até essa peste parar, eu vou continuar. E vão vir multidões, porque Deus me mostrou. Hoje de manhã tinha 2.500 pessoas orando às 6 horas da manhã. Deus está chacoalhando a terra. Nós vamos continuar caminhando, orando, metendo o pé no lodo, andando pelos vales de ossos secos, mas em breve o vento vai soprar. Deus vai juntar os ossos. Deus vai levantar a nossa terra. Vamos sair mais fortes. O Brasil vai se levantar no meio dessa crise. Nós veremos a glória de Deus como nunca. Esta é terra que mana leite e mel, terra da promessa, terra que o Senhor escolheu para nós. Um grande avivamento está para acontecer nos próximos dias, uma grande colheita, nós vamos participar dela. Continua andando, continua caminhando. Quero orar como os avivalistas. Como John Knox, que orou e disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Eu tenho orado: Senhor, me dá o Brasil, me dá esta terra, me dá Curitiba. Esta é terra que mana leite e mel. Nós vamos continuar orando e jejuando, e a glória de Deus vai vir. Avivamento não tem a ver com o que recebemos, mas o quanto estamos dispostos a entregar. Eu quero semear a minha vida nesta terra, para ver esta terra transformada. O quanto você está disposto a entregar? Pastor, a água está difícil. A correnteza está vindo e está pesada. Ah, eu sei, irmão. Faz 7 anos que a minha mãe está acamada. Cada perda é um luto. Minha mãe andava, não anda mais. Minha mãe comia sozinha, não come mais. Tomava banho sozinho, não tome mais. Mas nós vamos continuar caminhando. Nós não podemos parar. Não tem a ver com o que recebemos. O quanto você está disposto a entregar. Eu quero andar no meio do rio, eu quero andar no meio do lodo. Veremos a glória de Deus nos nossos dias. Em nome de Jesus. Eu ouvi
uma história de um irmão lá da igreja esses dias, filho de caminhoneiro, ele contando que a sua mãe sempre foi alguém que o fez sonhar. Ele é muito alto, tem quase 2 metros de altura. Falou, pastor, a gente era tão pobre, tão simples. A cama que eu dormia, do joelho para baixo, ficava a perna para fora. Mas a minha mãe sempre dizia para mim, você vai dar certo na vida. Deus tem algo contigo. Eu resolvi acreditar. Quando era moço, eu lembro, ela pegou todas as economias da família e investiu na minha vida para fazer um curso naquela época de datilografia. E eu lembro do esforço que foi, eu queria honrar minha mãe, por isso eu chegava 40 minutos antes das aulas, para ficar praticando. Quando terminava, eu ficava perguntando o que eu podia para a professora. E eu terminei aquele curso e aquela mulher ficou tão impressionada com a minha atitude, que resolveu me indicar por uma vaga, por uma seleção que ia acontecer ali, para um emprego na Volvo. Naquela época a Volvo ainda é, mas naquela época era uma das únicas multinacionais aqui em Curitiba. E eu lembro que mais uma vez minha mãe foi em casa. Ela pegou a coleção da Barça, que naquela época custava muito. Era um bem precioso. Ela vendeu para comprar o terno para eu ir para a entrevista. Era uma prova. Tinha uma parte que era escrita e outra parte que era oral. Eu me preparei, eu queria honrar minha mãe. Eu queria honrar aquele terno. Eu queria honrar o bom depósito que haviam feito sobre a minha vida. Eu dei o meu melhor. E eu lembro quando eu terminei a prova e saiu o resultado, eu tinha sido o primeiro colocado. Chegou no dia onde eles iam falar com quem ficava a vaga do emprego, eu cheguei todo arrumado, pus o terno de novo, que a minha mãe tinha comprado para mim, me preparando para a bênção que ia chegar, mas quando chega o resultado, falaram, olha, você foi o melhor, mas nós vimos que você é muito sonhador, e a vaga que nós temos aqui não vai te contentar, então nós vamos dar a vaga para o segundo colocado. Aquele moço disse que saiu com um terninho novo, sentou no meio-fio e começou a chorar. A vida não é justa, as coisas não dão certo para mim, nem quando eu sou o primeiro, a vaga é minha, isso não é justo. E de fato a vida às vezes não é justa. Por que a doença bate à porta da nossa vida? Por que a crise chega quando menos esperamos? Por que perdemos as coisas? Talvez você se sinta injustiçado como aquele jovem naquele meio-fio. Ele chora e volta para casa. Mas no dia seguinte, ele vai à presença do Senhor e fala, Deus, eu não quero parar de sonhar. Eu quero te apresentar os meus sonhos. E ele começa a contar os sonhos dele para Deus. Eu quero ter uma família. Eu quero ter uma vida honrada e digna. Eu quero honrar os meus pais. Pouco mais de um mês ele recebe uma ligação. Um rapaz que estava sentado, um senhor da empresa, estava sentado no fundo. Saiu da Volvo. Naquela época, para começar a GVT. E ele liga dizendo, nós precisamos de jovens sonhadores aqui, você quer trabalhar com a gente? Ele disse, depois de um mês, eu estava ganhando 7 vezes mais do que me ofertaram naquele outro trabalho. Nós vamos ver a água abrindo, muralhas caindo. Nós vamos meter o pé no lodo. Nós vamos passar por dias difíceis. Nós vamos entrar no vale dos ossos secos. Mas a glória de Deus vai chegar. Não para de andar. Não para de andar. Persevera. Dá mais um passo. Vai até o meio do rio. Faz a tua parte. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Preparem-se.
Em poucos dias o alarme vai tocar, a trombeta vai soar, num piscar de olhos os céus se abrirão e Ele voltará. Você está preparado? Você está pronto? Ouça a palavra. Deus quer te abençoar. Ele quer abençoar esta igreja. Ele quer abençoar as nossas vidas. Você está preparado para receber a bênção de Deus? Você está pronto? Pronto para entregar tudo? Você está pronto? Você está preparado? Pastor, e se o milagre não vier? E se tua mãe não for curada? Louvado seja o nome do Senhor, ela estará lá com o Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da oliveira, e o produto dela minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós não vamos parar. Eu queria te desafiar a orar como nunca orou, a buscar como nunca buscou, a jejuar como nunca fez. Nós precisamos estar preparados. Eu já vi, eu subi a montanha, as colheitas estão preparadas, os campos estão brancos, eu sei, Deus vai fazer. Algo está para acontecer nos próximos dias. Creia, algo está para acontecer nos próximos dias. Se preparem, as maravilhas de Deus vão chegar. Você está pronto? Você está preparado? Deus quer te usar. Se consagre, se santifique, esteja preparado. Veremos a glória de Deus. Quantos querem estar prontos aqui? Se Deus falou contigo hoje, você está dizendo: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero me preparar para receber as bênçãos, eu quero estar pronto para a colheita que virá, eu quero estar pronto para servir, eu quero tomar atitude, eu quero receber tua direção, eu quero andar por fé, eu quero, Deus, sim, perseverar. Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Se Deus falou contigo e você quer estar pronto, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar, não vou chamar aqui na frente para evitar a aglomeração, mas quero orar por você. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos assim. Comece a clamar. Aleluia. Faça o seu compromisso com Deus agora. Como você vai se consagrar? Como você vai se preparar nesse tempo? Define qual o teu tempo na presença, qual o teu momento com o Senhor. Prepare-se, prepare-se para as maravilhas de Deus, preparem-se para o novo de Deus, preparem-se. Ele vai fazer coisas novas. Comece a clamar agora em nome de Jesus, faça o teu voto. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, agora eu quero clamar pela vida dos meus irmãos. Eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode. Por isso eu quero clamar: estende as tuas mãos de bênção sobre este lugar e começa a derramar do teu poder agora. Que o poder de Deus caia sobre a vida dos teus servos, que eles sejam tomados pelo teu Espírito. E que sede e fome pelas coisas de Deus, que haja santidade, que possamos nos consagrar completamente,
os nossos pensamentos, os nossos olhos, a nossa boca, aquilo que falamos e dizemos, o nosso coração. Queremos, Pai, estar prontos, preparados para aquilo que o Senhor vai fazer. Cremos que uma grande colheita está por vir, cremos que um avivamento está para acontecer, cremos, Pai, queremos estar prontos. Por isso eu quero pedir que todo equipamento espiritual que os teus filhos precisam, seja lhes entregue agora, em nome de Jesus. Dons do Espírito, a armadura do Senhor, que possamos seguir a nuvem, entrar na nuvem, ver a sombra do Onipotente, nos protegendo, nos guardando. Cremos no teu poder, cremos na tua glória, cremos, Pai. Queremos pedir agora, sara a nossa terra, Pai, cura o Brasil, sara a nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, Pai, o Senhor nos ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados, sararia a nossa terra. Queremos clamar agora pelo poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, que o Brasil seja lavado pelo sangue do Cordeiro, que a glória de Deus venha. Cremos no despertar, chama das trevas para a tua maravilhosa luz. Abre os céus hoje neste lugar, vento impetuoso vem, sopra, sopra neste lugar, junta ossos, que possamos entrar nos bolsões de pobreza, que possamos entrar nos vales de ossos secos e ver a glória de Deus.